Então vamos continuando nosso curso aqui de Geometria Analítica e Álgebra Linear, continuando a falar sobre escolhas de bases quando a gente está falando de transformações lineares. Então na aula anterior a gente reviu os conceitos de transformações lineares e falou bastante tempo sobre escolhas de base, né? Então como uma transformação linear tem diferentes formas de ser escrita, uma mesma transformação linear tem diferentes formas de ser escritas, à medida que a gente escolhe bases diferentes para os vetores de entrada e para os vetores de saída. E a gente viu que algumas bases que a gente já vinha estudando antes, né, bases associadas a temas que a gente já vinha estudando antes nos forneciam então representações bastante simples das transformações lineares. Né? Então o que a gente quer fazer? A gente quer representar transformações lineares por matrizes representadas por matrizes simples, de formato conveniente, tá? Então eu vou botar simples aqui entre aspas, idealmente matrizes diagonais. Então aquelas fatorações que a gente tinha visto antes, como utilizando para matrizes quadradas com autovetores independentes, né? Então se a matriz A que representa uma transformação linear na base convencional, lá, utilizando os vetores I, J, K, né, todos os vetores padrão para cada uma das direções. Então se A é quadrada, ou seja, se a gente transforma vetores de um espaço Rn para outro espaço Rn, né, então uma matriz N por N, e tem autovetores independentes, a própria fatoração que a gente tinha visto anteriormente, né, que A era dado por x a menos 1, lambda x, as matrizes de autovetores x faziam com que a gente transformasse essa matriz numa matriz diagonal. Tá? Então, basicamente, a gente podia compreender isso aqui, aquela fatoração, a diagonalização de uma matriz, como utilizando as matrizes de autovetores como matrizes de mudança de base. Então, para uma matriz como essa, se a gente pega e transforma os vetores de entrada utilizando a base dos autovetores, que são todos independentes, aplicando a transformação, a gente só vai mudar o comprimento desses vetores dentro dos componentes de cada um desses vetores dentro dessa base, e no final das contas a gente retorna para aquela mesma base original, né, e com isso a gente teve, ao diagonalizar uma matriz, a gente estava de fato fazendo uma transformação de base para fazer a transformação linear, efetivamente a transformação linear que a gente estava desejando, que é representada por essa matriz A, dentro de um espaço que não muda grandes coisas daquele vetor. Nem sempre a gente tem matrizes quadradas e n por n com autovetores independentes, né? E muitas vezes a gente tem então transformações entre espaços de dimensões diferentes. Então quando A é retangular, a gente está representando transformações de um espaço n para um espaço m, por exemplo. Então a matriz seria m por n. Então quando a gente tem esse caso, a gente podemos usar as ferramentas da decomposição de valor singular para a mesma coisa. E a gente então busca um formato de A, que ela é triangularizada, né, por uma matriz. Eu sempre me confundo nas ordens aqui do jeito que a gente chama esses caras, né? Então, essa matriz A é a matriz V na menos 1, sigma e U.
isso mesmo? U, sigma e V. É isso aí. Desculpa, tem que trocar essa ordem aqui, né? Então, U, sigma e V na menos 1. Aqui também, provavelmente, eu errei essa ordem. Tá? E fazendo isso, a gente obtém, então, mais uma vez, uma forma diagonal dessa matriz. Que as matrizes U e V, que incluíam os vetores singulares, lá que a gente achava os vetores do problema de autovetores e autovetores para as matrizes A transposto e A transposto A, também eram matrizes de mudança de base. Então a gente pegava o primeiro vetor de entrada no espaço dele de entrada, rotacionava ele na direção correta dentro da matriz correspondente, A transposto A, fazia a transformação linear efetiva, mudava esse camarada dos seus comprimentos ali dentro, e depois rotacionava esse cara de volta para a matriz de saída, né, transformando no espaço correto. Tá? Então a gente tinha visto essas opções, né, revisto, enxergado, na verdade, todo o conteúdo que a gente tinha visto de autovalores e de decomposição de valores singular na última aula, enquanto o objetivo de transformação, sob a ótica de transformação de bases que nos deixam transformações lineares em representações convenientes. Só que elas não cobrem todos os nossos casos, tá? E a gente vai ver alguns outros casos. Então, existem ainda outras bases importantes. E a gente vai ver algumas delas, não em detalhes, tá? A gente só vai passar um pouquinho sobre isso. Se vocês tiverem interesse em qualquer uma dessas bases, vocês podem ir atrás mais pra frente. Tá? Então a próxima base que a gente vai ver é a forma de Jordan. Então imagine que a gente tenha uma matriz quadrada, uma matriz A que representa uma transformação linear, que é uma matriz n por n, tá? Quadrada. Só que, se a gente busca os autovetores e autovalores dessa matriz, eles não são todos independentes. Então, se essa matriz tem menos do que n autovetores independentes, então não conseguimos triangularizar essa matriz e chegar nessa forma lambda. Tá. Só que o caso não está totalmente perdido. A gente poderia tentar fazer a ideia por trás dessa forma de Jordan, a gente quer chegar o mais próximo possível de uma matriz triangularizar, diagonalizar. Eu sempre confundo, gente, peço desculpas, né? Vocês já devem ter percebido. Eu quero chegar o mais próximo possível de uma matriz diagonal. A gente não vai chegar numa matriz diagonal só com termos nas diagonais, mas a gente vai chegar o mais próximo possível para qualquer matriz. Então, digamos que a gente tenha a forma de Jordan, então ela é encontrada da seguinte forma. A gente não vai ver, na verdade a gente não vai ver uma receita para a gente encontrar a forma de Jordan, tá? A gente só vai ver qual que é a cara geral dessa forma de Jordan e o que é a grande vantagem. Se a gente conseguisse chegar, se a gente for atrás do receituário de como chegar nessa forma de Jordan, a gente vai perceber as vantagens desse negócio. Então, vamos chamar, se eu tenho uma matriz A, achar a forma de Jordan dela é achar uma matriz que a gente vai chamar de J maiúsculo, tá? E a matriz J maiúsculo tem a seguinte característica.
sempre que a gente tem os autovalores independentes, os autovalores associados aos autovetores independentes, eles vão nas diagonais dessa matriz. Tá? Então eu vou ter o lambda 1, lambda 2, lambda 3. Esses lambda 1, 2 e 3 são independentes. Tá? Lambda 1, 2 e 3 associados a autovetores independentes. Certo? Então, se eles são associados a autovetores independentes, não quer dizer que eles sejam os únicos, e pode ser que a gente tenha, por exemplo, um lambda 4, que é um autovalor múltiplo. Então, um autovalor, na hora que a gente tira aquelas raízes do polinômio característico, é um autovalor múltiplo, ele aparece mais vezes, mais do que uma vez na resolução. Tá? Então, digamos que essa matriz fosse 5 por 5, eu tenho duas vezes que aparecer esse autovalor múltiplo, e ambos estão associados a autovetores dependentes. Tá? E quando isso acontece, então, aparece dentro dessa forma de Jordan, então esses lambda 4 que está aparecendo repetido, se esses dois estão associados a autovetores que são relacionados, no lugar de haver zeros por tudo aqui em cima, nesse bloquinho da matriz de Jordan aparece um número 1 relacionando. Então, essa coluna está relacionada tem um autovetor relacionado diretamente a esse. Então, a gente sempre vai poder, depois que a gente acha os autovalores e autovetores de uma determinada matriz, a gente separa os que são independentes dos que são dependentes. E a forma de Jordan associada a essa matriz, então, tem exatamente esses autovalores nas diagonais e dos independentes, zeros por todo o resto, e a gente vai ter pequenos blocos que marcam a relação, a dependência de autovetores uns com os outros. Tá? Então, cada um desses caras, cada um dessas coisas que vai na diagonal, que podem ser simplesmente autovetores independentes ou bloquinhos como esse, a gente vai chamar de blocos de Jordan. E eles preenchem as diagonais da matriz J. E eles podem ser blocos 1 por 1, quando estão associados, são os lambdas associados a vetores, autovetores independentes, ou maiores, quando a gente tem associado aos autovetores independentes. Tá, então vocês percebem que a gente está chegando ali num formato bem o mais próximo possível de um formato de uma matriz diagonal. Sempre que a gente tem uma matriz que tem autovetores dependentes, a gente não conseguiria chegar numa matriz diagonal lambda maiúsculo, como aquela que a gente tinha visto na parte de autovetores, mas a gente consegue chegar numa forma de Jordan como essa. Tá? Então, vamos ver. Então, a ideia principal é essa, né, na forma de Jordan. E para a gente fazer então a transformação total, lembre-se que quando a gente tinha autovetores, quando era possível a gente ter os autovetores independentes, todos os autovetores independentes, a gente tinha então essa matriz A
vamos pensar primeiro na matriz diagonal, né? A matriz lambda, que é aquela que a gente gostaria de chegar, era simplesmente x a menos 1, a e x, onde a matriz x continha todos esses autovalores independentes. Quando não são todos os autovalores independentes, o que a gente está buscando então é uma matriz J que vai fazer basicamente isso aqui, né? A matriz J vai ter aquele formato e a gente precisa saber quem que vai dentro dessas matrizes B, essas matrizes que são matrizes de mudança de base, tá? Então já observem, né? Lembre-se que sempre que a gente tinha uma mudança de base, a gente pegava então a matriz A para fazer a mudança de base, a gente pós-multiplicava por uma matriz de mudança de base, que mudava a base de saída, e outra pré-multiplicava pela inversa de uma matriz B, que realizava a mudança da base de entrada, né? Então, ao fazer isso aqui, nessa ordem, o que a gente está procurando, na verdade, o que a gente enxerga aqui, é que as bases na forma de Jordan são iguais na entrada e saída. Então, bases de entrada são iguais às bases de saída quando eu estou na forma de Jordan, tá? Observação para a matriz J, essas duas bases são iguais. Mas quem que vai, então? Se aqui em cima eu conseguia botar todos os autovetores independentes, aqui embaixo é um pouquinho diferente, tá? Então, as matrizes B são matrizes de mudança de base. Que contém os autovetores independentes mais uma coisa que é chamada de autovetores generalizados. Então, a gente precisa, né, como essa matriz é n por n, a gente precisa ter essas matrizes de mudança de base B, tendo n por n linhas também, para a gente fazer a transformação do jeito que tem que acontecer, tá? Então, esses autovetores generalizados são da seguinte forma. Um autovetor generalizado preenche a coluna do autovetor dependente da seguinte forma. Então, digamos que x3 é um autovetor que se repetiu duas vezes, tá? E no lugar da coluna que iria para o x4, digamos, tá? x4 depende de x3, por exemplo. Tá? Quando a gente calculasse os autovetores, deixa eu botar os nomes certos, tá? Então, digamos que o x4, esses aqui eram os autovetores normais. x4 é dependente de x3. E para ir para a forma de Jordan, a gente vai achar um x4 generalizado. Tá? E esse x4 generalizado, ele tem a seguinte propriedade. Por conta daqueles uns que a gente tem logo acima da identidade, tá? O x4 é tal que a gente tem o seguinte. A matriz de Jordan menos a lambda 3 vezes a identidade, então o autovetor associado ao x3, vezes esse autovetor x4, vai ser igual ao vetor x3. Então, na hora que a gente está multiplicando essa matriz aqui, que tem esses uns, tá? pelo autovetor correspondente, pelo autovetor x4, pelo autovetor generalizado x4, naquele caso que a gente está fazendo, aqui seria o x5, por exemplo, a gente estaria... Essa multiplicação aqui pegaria, então a forma de Jordan pegaria o vetor x3, né, o j multiplicaria o x3,
eu teria menos o autovetor, o autovalor associado àquele vetor dependente, vezes a matriz identidade, e isso me daria esse autovetor x4. Tá? Então a gente tem essa característica, então a gente consegue achar quem que é esse autovetor generalizado através disso aqui. A gente consegue fazer essa conexão entre eles. Na hora que a gente preencheu isso, então fizemos achamos esses autovetores generalizados para cada uma das colunas que não estavam totalmente preenchidas. Em seguida a gente constrói B, que vai ter então os autovetores independentes, x1, x2, x3, e os generalizados, no nosso caso de uma matriz 4x4, então o x4 generalizado aqui. Tá? Então essa é a novidade, a diferença do que a gente teria. Muito bem. Isso aí. Muito bem. Então, a parte geral da forma de Jordan é um pouco isso, tá? E agora a gente vai falar ainda um pouquinho mais sobre outras bases. Então, qual que foi a vantagem da forma de Jordan? Nos deixava tratar, então, matrizes que representam transformações lineares que não tinham todos os autovetores independentes. Isso era impossível quando a gente estava tratando apenas com a teoria de autovetores pura. Tá? Agora a gente tem outras bases interessantes. A gente tem a base... Opa, desbloqueei sem querer aqui. A gente vai falar um pouquinho, bem pouquinho, tá? Que vocês vão estudar isso aqui, estão estudando em outros lugares, tá? Então a base de Fourier. Então quando eu tenho bases de entrada e de saída que são iguais, e eu tenho uma matriz de Fourier, essa matriz aplicada a um determinado vetor, se eu passo então essa matriz F vezes o x, e o meu resultado é uma transformada de Fourier de x. Tá? Então, transformadas de Fourier, como vocês estão vendo em cálculo 3 e em outros lugares, por exemplo, transformadas de Fourier são bastante importantes quando a gente está tratando funções. Então, representação de funções, uma função é alguma coisa que tem uma dimensão infinita, né? E a gente, para trabalhar com coisas de dimensão infinita, a gente tem dificuldade absurda, né? A gente teria que usar sempre ferramentas analíticas de cálculo, e sempre que a gente precisa fazer processamento digital, processamento discreto de alguma coisa que tem essa dimensão infinita, geralmente a ideia principal é a gente sempre fazer aproximações de ordem reduzida. Tá? Uma transformada de Fourier faz exatamente isso. Se eu aplico uma transformada de Fourier sobre uma função, ela encontra aproximações dessa função, a gente escolhe o tamanho dessa aproximação, quão fiel, desculpa, a gente vai ter que ser até a função original, e aplicar uma transformada de Fourier sobre uma função, então acha uma forma suficientemente próxima desse cara. Então, percebam como a gente está dentro do mesmo contexto, né? Então, transformadas de Fourier são operadores lineares, mais uma vez, tá? Sobre espaços de função, então a gente não tem um vetor clássico, a gente vai aplicar transformadas de Fourier sobre funções. E essas matrizes, então, que representam as transformadas de Fourier, são matrizes F, que tem essa característica, que tem a mesma base de entrada e base de saída, tá? E ela tem algumas características, né? Então,
Para que serve então essa matriz, a matriz de Fourier, a matriz que está associada a uma transformada de Fourier, o que ela faz, né, sobre uma determinada função? Ou, perguntando de uma forma similar, né, o que a gente estava sempre buscando são matrizes diagonais. Então, qual que é a matriz diagonal associada à transformada de Fourier? E quando que a gente consegue obter? Então a gente não vai entrar em detalhes nessa parte aqui da disciplina, a gente não vai entrar em detalhes de como que funciona a transformada de Fourier, tá? Mas basicamente, se a gente pensar numa matriz de permutação, então uma matriz de permutação, lembre-se, é simplesmente uma matriz que muda a ordem das coisas que a gente tem, tá? Então uma matriz de permutação uma possível matriz de permutação 4x4 pode ser algo assim. Então uma matriz como essa, na hora que eu aplico a um vetorzinho x qualquer, digamos que esse x tem um formato 1, lambda ao quadrado e lambda ao cubo, por exemplo. Na hora que eu aplico p vezes x, a gente percebe que essa matriz, ao inverter a posição desses caras, ela vai trocar a ordem deles lá para cima, né? Se a gente inserir ainda uma condição que existe um lambda 4 que é igual a 1, então, para uma matriz, para um vetorzinho que tem esse formato ali, e vamos dizer que existe um lambda 4 que é igual a 1, aplicar uma matriz P sobre um vetor como esse, vocês podem fazer isso, vocês vão observar que isso aqui vai dar exatamente lambda vezes lambda ao cubo, ou seja, da lambda x. Tá? Então, quando a gente tem uma matriz como essa, uma matriz de permutação como essa, o que é bacana da gente enxergar é que a matriz de Fourier, a matriz transformada de Fourier aplicada sobre uma matriz de permutação como essa, acaba achando uma matriz diagonal. Tá? Então, se eu achar essa matriz P e procurar os autovalores dessa matriz P, é uma matriz de permutação, então o que eu estou fazendo? Eu estou falando que ao enxergar essa matriz de permutação aplicada sobre esse vetor específico que tem os autovalores nessas posições, ali um autovalor elevado a 0, elevado a 1, elevado a 2, elevado a 3, por exemplo, ao aplicar isso a gente vai obter simplesmente um autovalor vezes esse próprio vetor, contanto que aquele autovalor elevado à quarta fosse igual a 1. Tá? Então a chave para esse negócio funcionar, a chave para isso aqui ser verdade é essa minha assunção aqui, né? Essa minha hipótese aqui. E quando que... Não é 4, né? É elevado a quarta. Tá? Então lambda elevado a quarta é igual a 1. Então quais que são as raízes desse tipo de problema, né? Quais são as raízes associadas a esse alto valor? As raízes disso, temos 4 raízes, se lambda elevado a 4 é igual a 1, a gente tem raízes 1, menos 1, número imaginário i, e o seu complexo conjugado menos i. Tá? Então, essas 4 raízes, então, nos mostram esse alto valor, as possibilidades de alto valores para essa matriz de permutação. Tá? Ou seja, a matriz de alto valores dessa matriz de permutação é uma matriz que vai ter esses números nas diagonais, então 1, i, menos 1 e menos i. Tá? E a matriz de autovetores associados a isso vai ser a matriz F. E a matriz F tem sempre a seguinte característica. A gente tem a primeira coluna e a primeira linha toda de uns. E dentro dela a gente tem, então, uma sequência desses autovalores ali dentro de uma forma bem definida. Tá? Então a gente tem 1, i ao quadrado e ao cubo. 1, menos 1, 1 e menos 1.
1 menos i ao quadrado e menos i ao cubo. Então vocês percebem que existe uma relação bem direta com aquele vetor original que a gente tinha posto, um vetorzinho composto pelos números 1, o alto valor ao quadrado, alto valor ao cubo. E na hora que a gente impõe essa condição que se o lambda elevado à quarta tem que ser igual a 1, a gente chega nessa matriz como essa. Tá? O que tem de propriedades dessas matrizes? Né? O que essa matriz faz? Essa matriz faz o seguinte. Primeiro, quais são as propriedades dessas matrizes? Né? As colunas dessa matriz de Fourier são ortogonais. Vocês podem testar isso, tá? Façam produtos de quaisquer duas dessas colunas, vocês vão chegar à conclusão que esses produtos dão zero, produtos internos. Isso acontece porque eles são autovetores, de uma matriz de permutação, que é ela mesma uma matriz ortogonal. Tá? E quais são, então, essas matrizes que têm? Nossa pergunta agora, né? Que matrizes, além de P, na matriz de permutação, tem os mesmos autovetores contidos em F. Todas as matrizes, sempre que a gente está fazendo permutações, né, então matrizes de permutação, se a gente aplica elas várias vezes, então, por exemplo, essa matriz P, eu aplico ela mais uma vez, vai ser P ao quadrado, P ao cubo e tal. Sempre que a gente tem essas matrizes de permutação que eu estou mudando a posição desses índices todos, se elas são matrizes de permutação de ordem de uma matriz 4x4, por exemplo, na hora que eu apliquei 4 vezes essa matriz, a mesma matriz trocando 4 vezes a posição, a gente retorna ao mesmo vetor original. Tá? Então, as potências de P têm os mesmos autovetores, tá? E se uma matriz é n por n, P elevado a n vai ser igual a P, porque a gente vai retornar os vetores não vai ser igual a P, desculpa. P elevado a n vai ser a identidade, porque a gente retorna todos os coeficientes às posições originais. Tá? A gente retorna todos os coeficientes às posições originais. Tá? Então, sempre que a gente tem uma matriz que faz essas mudanças cíclicas, né, faz essa permutação cíclica, alguma coisa que faça são matrizes que eles chamam de matrizes circulantes. Sempre que a gente tem então uma matriz n por n que é aplicada, P elevado a n volta a ser a identidade. Sempre que C elevado a n dá uma identidade, a gente tem matrizes circulantes. Não necessariamente apenas matrizes de permutação, tá? Então, as matrizes circulantes. Então, qualquer matriz que tenha esse formato, e uma matriz circulante geralmente ela tem essa característica. Ela tem um determinado valor ao longo da sua diagonal. Tá? E os outros valores, eles vão descendo, acompanhando essa diagonal. Tá? Então, você vai aqui até C1, depois você tem C2, ali C2 e assim por diante. Tá? E seguindo adiante, então se aqui fosse Cn, a gente teria Cn aqui até Cn
n-1 e assim por diante. A gente preencheria essa matriz dessa forma. Então, são essas posições desses camaradinhos, até desculpa, C1 está aqui, né? A gente trocou a posição de C1 ali embaixo, Cn-1 logo acima. Então esse C1, o C1 que estava na posição original ali na diagonal principal, ele pulou para o lado de cá e a gente está fazendo essas matrizes dessas formas. Tá? Então todas as matrizes que têm essas características de matrizes circulantes, tem os autovetores que estão contidos em F. Tá? Então, quando a gente está trabalhando aí com matrizes de Fourier que fazem aquela transformação, que é aplicadas a um determinado vetor, que pode representar uma função, por exemplo, quando essa matriz realiza a transformada de Fourier, essa matriz de Fourier ela tem autovetores que são autovetores de matrizes recirculantes. Então, tem claramente alguma coisa associada à periodicidade dentro desse negócio. Tá? Então, se eu tenho uma matriz 4x4, quando eu faço a quarta potência, na hora que eu fiz 4 permutações, 4 aplicações dessas matrizes, né, e eu retorno para o mesmo ponto, então ela vai ter os mesmos tipos de autovetores associados a F. Então, um pouco desse fato de algo circular e retornar ao mesmo ponto de origem, a gente percebe por que a matriz de Fourier está diretamente relacionada com funções que são periódicas. Tá? Muito bem. Muito bem. Então, só concluindo aqui a nossa exposição dessa aula, falando sobre bases importantes, né, sem se aprofundar muito em nenhuma delas, mas conceitos importantes. A gente já viu os conceitos da matriz de Fourier que está associada à transformada de Fourier, e a gente viu, vendo a cara dele, por que a matriz de Fourier tem que estar associada a alguma coisa que é cíclico, periódico, né? Sempre que você vai fazer a transformada de Fourier, você vai fazer aparecer senos e cossenos, né, somas desses caras. Isso surge diretamente desse formato básico ali da matriz de Fourier, pensando em termos de bases. Tá? Quando a gente tem, então, lembre-se que a gente sempre pode fazer essas transformações lineares, e a gente já viu isso anteriormente, né? A gente pode aplicar, então, transformações lineares sobre funções. Então, sempre que a gente vai aproximar uma função, como eu tinha falado antes, uma função que tem dimensão infinita, a gente quer fazer aproximações de ordem definida dessa função, basicamente o que a gente está buscando por séries limitadas de funções previamente conhecidas. Tá? Então, eu estou aproximando as funções de ordem infinita por séries limitadas de funções conhecidas. E isso é feito escolhendo essas funções conhecidas constitui, então, uma base para o espaço de funções. Tá? Então, basicamente, o que a gente está fazendo, como é que a gente acha a representação de uma função em uma determinada base? Então, representação de uma f de t em certa base nada mais é do que a gente fazer projeção, operadores de projeção de f de t na direção das funções da base.
Então, é a mesma coisa que a gente tinha feito antes, isso envolve, então, análogos a produtos internos, como a gente tinha feito. A gente vai pegar o produto interno de uma função por uma dessas funções da base. Só que, claro, como a gente está tratando de funções, né, o equivalente a um produto interno no espaço de funções é um pouco diferente. É um produto que é uma integral no produto dessas duas funções, por exemplo. Tá? Mas a ideia é sempre a mesma. O que é interessante da gente pegar, então, a escolha de uma boa base, que é um pouco do tema do que a gente estava fazendo, né? É interessante a gente escolher bases de funções que sejam ortogonais. A gente pode ter vários tipos de funções que a gente poderia escolher para compor o espaço funcional como um todo, só que apenas alguns tipos de bases serão ortogonais uns com relação aos outros. E essas bases ortogonais são escolhas interessantes, porque cada, cada funçãozinha que compõe essa base é independente da outra, é totalmente independente da outra. Tá? Então, algumas escolhas possíveis, tá? São as seguintes. A base de Fourier. A base de Fourier é composto pelas seguintes funções. 1, seno de x, cosseno de x, seno de 2x, cosseno de 2x e assim por diante. Tá? Sempre que a gente precisa ter bases. Se a gente quiser representar 100% de uma função, a gente precisa de infinitas outras funções, tá, de aproximação. O que a gente vai fazer, ao escolher fazer as projeções, a gente vai truncar essas projeções a partir das que têm mais representatividade. Tá? Mas a base de Fourier é uma base infinita, como tem que ser. Além disso, a gente tem funções de Legendre. Funções de Legendre, então, são também ortogonais entre elas, tá? E para ser ortogonal entre elas, a gente não pode simplesmente pegar 1x x ao cubo, esses caras não são ortogonais entre eles, mas se eu pego 1x e x quadrado menos 1/3, por exemplo, x quadrado menos 1/3 vai ser ortogonal às outras funções, assim como x ao cubo menos 3/5 de x e assim por diante. A gente tem formas de construir essas funções. E a gente tem também funções de um matemático russo, tá? Que é o Chebyshev. As funções de Chebyshev são parecidas, têm uma ideia similar com as outras, tá? Elas são muito parecidas com a base de Fourier, mas elas não usam explicitamente as funções trigonométricas, assim como na base de Fourier, só que elas usam relações que têm uma conexão com essa base de Fourier. Tá, então, essas funções, a gente pode escolher essas diferentes bases e em cada uma dessas bases a representação da nossa função será composta por somas de termos que são ortogonais uns aos outros. Tá? Então, essas bases são bases com funções ortogonais umas com relação às outras, e por isso são boas bases para a aproximação. O que quer dizer a gente ser uma base... Por que uma base ortogonal é uma base boa para aproximação? Porque coisas ortogonais são a forma mais independente possível que a gente tem entre funções. Tá? Então, funções que não são ortogonais umas com relação às outras, elas podem ser independentes, mas as representações são muito sensíveis, né? É mal condicionado. A gente pode ter pequenas flutuações que mudam totalmente a representação de uma função na outra. Se a gente pega uma base ortogonal,
os termos que a gente acha que multiplicam cada uma dessas parcelas ortogonais representam coisas que são totalmente independentes umas das outras. Então a gente não tem grandes problemas, a gente tem representações mais consistentes e mais sólidas. Tá? Eu não vou ter que entrar em detalhe como é que a gente utiliza cada um deles, tá? Mas dentro desse nosso contexto de escolhas de bases, basicamente é a mesma ideia que a gente estava tratando ali para matrizes de transformações lineares, que não transformações entre espaços de funções, as mesmas ideias se acumulam. Né? Então a gente tem formas diferentes de achar quais que são os coeficientes que devem multiplicar cada uma dessas funções, seja da base que você escolher, a partir da minimização do erro que existe nessa projeção. Então, você faz a integral daquela função que você quer aproximar por cada uma dessas funções e divide, então, pela integral daquela função ao quadrado. Isso vai minimizar aquele erro, tá? E isso vai me dar um coeficiente. Com isso a gente vai achar coeficientes associados a cada um desses. Então, é o que tem que multiplicar cada um desses termos. Tá? Então, com isso a gente encerra essa parte de transformações lineares. A gente viu conceitos de transformações lineares. A gente já tinha visto anteriormente, a gente retomou agora para falar bastante sobre bases. Naquela ocasião a gente não tinha estudado, a gente não tinha teoria que chega para a gente ver várias bases diferentes que poderiam ser empregadas. Né? Mas eu acho que a mensagem que fica para a gente é sempre que a gente tem uma transformação linear, existem formas da gente representar essa transformação linear com matrizes mais simples, se a gente conseguir escolher a base correta. E escolher uma base correta envolve a gente descobrir quais que são as matrizes de transformação de bases, seja dos vetores de entrada ou seja dos vetores de saída. Então uma representação matricial que era super complexa, ela consegue ser reduzida para uma representação diagonal ou quase diagonal, se a gente utilizar a forma de Jordan, por exemplo. E essas representações quase diagonais são muito vantajosas, porque elas representam, então, o coração, a essência mesmo da transformação linear está dentro dessas matrizes simples. O restante, as mudanças de base, são apenas rotações, são recolocações, novas representações, dos vetores de entrada e de saída. Então, se a gente representa esses vetores de entrada e de saída em espaços bem definidos, a transformação linear em si tem uma essência muito mais simples, que pode muitas vezes ser representada por uma matriz diagonal ou quase diagonal. Tá bom? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula. Com isso, a gente encerra essa parte de transformações lineares e em breve a gente volta com mais temas. Vamos focar um pouquinho mais em geometria analítica a partir de agora. Muito obrigado, gente, pela atenção e até mais. Tchau, tchau.